Gostaria de agradecer muito a visita de uma grande amiga, doutora Mariane Nunes, ultra especializada na área, tanto de contracepção quanto de reprodução. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, que é planejamento familiar responsável. Um grande prazer, então, ter a minha amiga, doutora Mariane Nunes, que formou aqui comigo na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Ela fez faculdade, residência em ginecologia, mestrado e doutorado. Hoje ela é uma grande parceira da CMA, que atua em Bauru, e também é docente da USP Bauru no curso de medicina. Nani, muitíssimo obrigado por ter aceitado aí conversar sobre esse assunto muito bacana aqui com o pessoal. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui junto com vocês, junto com a equipe da CMA, que é uma equipe que eu tenho um grande apreço e fico muito honrada da gente estar gravando juntos aqui. Ótimo. Nani, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que você acha do planejamento familiar que foi feito, o que está sendo feito até hoje no Brasil, qual que é o foco dos ginecologistas quando eles pensam em planejamento familiar? Então, quando a gente ouve planejamento familiar, o termo em si, ele abrangeria o fato de planejar o momento da maternidade. Mas o que a gente vê atrelado ao termo planejamento familiar hoje é basicamente pensar-se em contracepção. Pensar no momento de evitar uma gestação não planejada, de evitar uma gestação na adolescência, evitar uma gravidez no momento que a mulher não está planejando engravidar. Mas a gente sabe que vai muito além disso, né? O foco do planejamento deveria ser muito além de evitar a gestação, e sim de planejar, né? Tá ótimo, Nani. E o que você acha dos métodos que estão sendo usados no Brasil? Eles conseguem atingir o objetivo da mulher postergar a maternidade, adiar? Porque eu acredito que, pelo que você falou, o foco até hoje do ginecologista era: será que eu consigo adiar a maternidade? Como é que foi a história e como é que hoje está no Brasil isso? Então a gente tem uns números muito interessantes no Brasil. Hoje, 55% das gestações que acontecem no Brasil são não planejadas. Ou seja, acontecem apesar da orientação contraceptiva. E isso, por muitas vezes, pode ter um impacto muito negativo na vida da mulher, porque ela não queria aquela gestação naquele momento. Ao mesmo tempo, a gente tem um grande número de usuárias hoje de métodos de curtação, que são as pílulas, anéis, adesivos, e um número crescente, porém ainda muito pequeno, do uso de métodos de elongação reversíveis, que são os métodos mais eficazes que a gente tem no mundo. Os métodos de elongação reversíveis, ou os LARCs, como a gente costuma chamar, englobam aqueles métodos que não dependem da ação diária da paciente. Entre eles, a gente pode chamar os dispositivos intrauterinos, que são os DIUs de cobre ou de progestagênio, e o implante de progestagênio disponível no Brasil, que é o Implanon. Então, a gente pensar que mais da metade das gestações ainda não são planejadas, então a gente ainda não está conseguindo, vamos dizer, ter muito sucesso nisso de adiar. Mas o que você acha se a gente, apesar de não ter o sucesso perfeito, a idade da mulher na primeira maternidade está subindo? Hoje a mulher está engravidando mais tarde. Tá? E com o aumento do uso desses métodos de elongação reversíveis que tem acontecido, isso é bom porque a mulher conseguiria planejar o momento da gestação para o momento correto, elas têm conseguido com muita firmeza adiar o momento da maternidade. Mas isso também pode ser um problema. Tá ótimo. Bom, então pelo que eu entendi, muita gente hoje ainda acaba usando métodos de curta duração, como pílula, que tem uma taxa de falha maior, porque pode ter algum esquecimento, pode pular algum mês. E tem também o problema de quando que a mulher quer engravidar, tá? Porque eu acho que a sociedade atual está exigindo demais da mulher, e acho que o momento ideal de engravidar é quase que nunca. Ou ela deixa para muito, muito tarde esse momento, quando depois de ter atingido todos os outros objetivos profissionais e de realização pessoal, isso acaba ficando um pouco tarde. Bom, pensando nisso, o que você sugere? Pensando que tem um pouco de falha, que não é bom engravidar antes, eu sei que ainda a gente já tem no Brasil muita gestação em adolescente, muita gestação logo em seguida da gravidez, que também as pessoas não estão planejando. O que você sugeriria como um método mais adequado aí, ou quais métodos seriam mais adequados para que a mulher consiga atingir esse objetivo de adiar a maternidade para quando ela acha que seria mais oportuno? Então, o ideal é que a mulher optasse por um método que coubesse ali na rotina dela, no dia a dia dela. E a gente sabe que existe um degrau gigante na eficácia entre os métodos de curtação e de elongação.
Hoje, os métodos de elongação têm taxas de falha menores até do que a laqueadura, que é um método excelente e definitivo. Essas mulheres conseguem, sim, postergar a maternidade para um momento que seria oportuno, que em geral hoje a gente vê na sociedade que a mulher fica esperando uma formação profissional, uma estabilidade econômica, um momento, até os relacionamentos estão acontecendo mais tarde. A gente via muito antigamente as mulheres se casando com 18, 20, 23 anos, hoje a gente vê o pessoal estabelecendo um relacionamento duradouro, um relacionamento mais fixo, com uma idade muito mais tarde do que isso, né? Então, o querer engravidar está ficando para um momento mais tardio. Bom, você está falando de taxa de falha, só para dar um exemplo para as pessoas, quantas mulheres em cada 1000 acabam engravidando por ano usando pílula, por exemplo, que é um método que é considerado método muito popular. Eu acho que é o método mais popular. É o método mais utilizado, principalmente no mundo, mas principalmente no Brasil. Pílula, anel adesivo, ele fala em torno de 9 a cada 100 mulheres, que daria 90 em 1000, mais ou menos. Se a gente for pensar num método de elongação, por exemplo, um método intrauterino que serve tanto o DIU de cobre ou os DIUs medicados, eles vão falhar ali em torno de 1 para 1000, que já é uma taxa muito diferente. A gente pensa em 90 em 1000 e 1 para 1000 é muita diferença. Existem métodos de elongação reversíveis que falham 1 a cada 10.000 mulheres. É uma diferença importante. Assim. Tá ótimo. A gente vê que então é bem diferente, né? Você tem quase 10% de risco de engravidar num ano usando contraceptivo oral e passar 1 para 1000. Você precisa ser bem sortuda aí para você conseguir engravidar. E um outro ponto interessante do método de longa duração, interessante na questão do planejamento, é que ele é de longa duração. Quanto tempo a gente... Porque assim, depois que uma pessoa investe no método de longa duração, que ele tem, vamos dizer, um custo maior, seja tanto financeiro inicial e também de disponibilidade, que é fazer um procedimento invasivo, colocar um DIU, por quanto tempo mais ou menos dura isso? Tá, então dos métodos de elongação, a gente tem variações de 3 a 10 anos. Então, pensa, um método único, ele pode durar até 10 anos, né? E com taxas de falha super baixas. A chance dela engravidar sem querer, nesse momento, é muito pequena. Ótimo. Então, a gente está falando aí de adiar, por exemplo, de uma pessoa que coloca aos 25 anos até os 35 anos uma única vez. E isso aí pode ter um impacto. Ou a pessoa que coloca aos 30 anos, colocou aos 20, troca aos 30, aí depois só aos 40 e eventualmente ela se acomoda com o método e ela dificilmente tira sem uma motivação muito grande. Diferentemente de uma pílula que às vezes de uma hora para outra ela não está motivada para ter contracepção, ela para e já pode ter a gravidez, tá? Então eu acho que é esse ponto. E aí eu queria saber, Well, assim, com esses contraceptivos que são tão eficazes e que podem ser usados por tanto tempo, que impacto que isso pode ter? Ótimo. Essa é uma pergunta, eu acho, uma das mais interessantes de se responder. Eu agradeço muito, porque eu adoro falar sobre isso. Então, adiar a maternidade é muito importante para a mulher. Hoje em dia, é muito importante, eu acho que foi uma das coisas que mais mudou a sociedade, um dos avanços mais importantes na medicina, junto com o contraceptivo, junto com antibióticos, os contraceptivos foram uma das coisas que tiveram maior impacto aí na vida da sociedade, como as pessoas se comportam, o que elas fazem hoje em dia, porque é totalmente diferente a mulher poder trabalhar e ficar e ingressar no mercado de trabalho e poder ter a sua independência, de começar a ter filho com 14 anos, ter um com 14, um com 16, um com 18, um com 20, com 22, que acaba aprendendo muito a uma estrutura familiar que é o que a gente via até, por exemplo, o século XIX. Porém, tem um certo custo esse adiar a maternidade. Tem um lado muito positivo dessa mudança toda e eu acho que sem contraceptivo o mundo seria muito diferente. O mundo seria muito diferente do que é hoje. Eu não consigo nem imaginar. É impossível saber daqueles filmes que você começa uma coisa e muda demais. Porém, é importante que a mulher também tenha consciência do impacto que isso vai ter sobre a sua saúde reprodutiva. Então a gente falou, os contraceptivos em si, o medicamento, a ação dele direta, não traz praticamente nada para a mulher. São muito seguros, um pequeno risco de trombose associado com um ou outro contraceptivo, mas na casa de 1 para 10, 100 mil é muito baixo, então eles são intervenções muito, muito seguras.
mas tem um impacto de se adiar a maternidade. Quais são esses? O primeiro é redução da fertilidade natural. Então a gente tem que uma mulher aos 20 anos, vamos colocar, se 100 mulheres com 20 anos desejarem começarem a tentar ter filho, só 2 ou 3 não vão conseguir. Tá? Então é um número bem pequeno. Se a mulher, entretanto, deixar para 35 anos começar a tentar ter um filho, a gente vai ter que de cada 100, 25 já não vão conseguir por mais tempo que tentem. Se deixou para 40 anos, já é 50 em cada 100. E com 45 anos, 90 em cada 100 que tentarem não vão conseguir até entrar na menopausa e não conseguir mais engravidar. Então a gente vê que esse é um impacto muito grande, é uma mudança enorme da mulher começar a tentar ter filho com 20 ou com 35, já muda muito, e com 40, 45, então a mudança é dramática. Então, e a gente tem que lembrar que a mulher de 45 anos é uma mulher jovem, ativa, saudável. Hoje a gente vê a sociedade que o auge do vigor da juventude da mulher tem ficado para muito mais tarde, mas os nossos ovários não acompanham, né? Isso foi uma mudança muito grande, a medicina mudou muito e a nossa qualidade de vida é diferente da de antes. Porém, a gente foi selecionado para tentar proteger a mulher de engravidar depois dos 35 anos. Por que esse ponto? Porque essa proteção, eu falo que não é uma doença, não é um problema. É uma proteção. A gravidez expõe a mulher ao mesmo estresse que um treinamento para uma Olimpíada. Tá? O que muda na frequência cardíaca, o que muda da demanda do rim, o que muda da demanda do pulmão é muito grande. E a gente não vê tanta gente com 40 anos treinando para a Olimpíada, porque, ou seja, é um estresse grande. E aí já vou puxar isso, então, para uma segunda consequência de se adiar a maternidade. A gravidez, que já expõe a mulher a tudo isso, expõe a um risco, o risco vai ficando cada vez maior conforme a mulher adia mais a maternidade. Então eu vou falar na complicação mais grave, morrer. Todo mundo pode morrer a qualquer dia, tá? A gente pode morrer hoje, amanhã, atravessando a rua, mas a maternidade, a gestação em si aumenta o risco. Eu vou pegar um dado, por exemplo, da Europa, vamos dizer que você tem um bom acesso à saúde de qualidade. Então, na Europa, uma mulher com menos de 30 anos, 1 em cada 5.000 que engravidarem vão morrer. E se eu deixo para mais tarde, aos 40, 44 anos, 1 em cada 1.000. Nossa, é muita coisa, né? É 5 vezes mais risco de morrer você pensar em engravidar antes dos 30 anos e engravidar entre 40 e 44 anos. Depois dos 45 anos, é 1 em cada 500. Tá? Então a gente já aumentou 10 vezes em comparação a 1 em 5.000 da mulher com menos de 30 anos. E depois dos 50 anos muda muito mais. Obviamente vai depender das condições clínicas, se ela é hipertensa, diabética, tem algum problema, já teve trombose, já teve algum outro problema de saúde, aí os riscos vão ser diferentes, mas chegam na casa de 1%. Quando a mulher engravida depois dos 50 anos. O risco não é de ter uma complicação, o risco de morte. Pelo simples fato de engravidar, certo? Mais do parto e do puerpério. Tá? O parto e o puerpério são os momentos... É pouca situação na vida de uma pessoa que se sangra tanto quanto no parto. Então, um parto leva um sangramento, às vezes, de mais de 1 litro de sangue. Uma perda de sangue que a gente não tem normalmente, e é preciso conter esse sangramento. E as mudanças necessárias para tentar conter esse sangramento e o próprio sangramento em si causam um estresse no corpo da mulher que expõe a um risco aí de morte. Então o principal risco de morte da mulher está envolvido logo no momento do parto e puerpério. A gravidez inicial, menos complicada. Ter uma perda gestacional é muito ruim, mas não é tão não exige tanto para o corpo da mulher, não arrisca tanto do que um parto em si, que obviamente é muito melhor um parto do que uma perda gestacional, mas o parto é muito mais arriscado para a saúde da pessoa do que uma perda gestacional inicial. E o risco é só para a mulher? O risco é para a mulher, é o principal, mas também tem um risco para a criança. Vamos falar uma situação também de proteção da mulher. A gente falou que ela engravida menos, tá? Ao passar do tempo. Mas também um outro problema, e que também seria uma proteção contra esse risco do parto, é um aumento no risco de perda gestacional.
Então a mulher de 30 anos, a gente falou, a mulher de 30 anos é 2,5% de, vamos dizer, 5% de não conseguir engravidar, mas quando ela engravida, o risco de perder é 10%. A mulher de 40 anos em si, que tem 50% de chance de não conseguir engravidar, quando engravida, tem 40-50% de risco de perder a gestação logo no início. Tá? Então essa é uma outra complicação que a gente tem de adiar a maternidade, é o maior risco de perda gestacional. E tem um outro problema que também é bastante óbvio, até pela magnitude, que é o risco de ter uma criança com algumas malformações, que a gente chama de malformações cromossômicas. E o exemplo mais claro é a síndrome de Down. Uma mulher, aos 30 anos, ter um filho com síndrome de Down fica na casa de 1 em cada 1.000, 1.500 nascimentos, tá? Então, de cada 1 a cada 1.000, 1.500 nascimentos, uma criança vai ter síndrome de Down, que é ter um cromossomo 21 a mais, e isso tem algumas repercussões cardíacas, no desenvolvimento neuropsicomotor. Esse risco sai, então, de 1 para 1.500, para nos 40 anos chegar em 1 a cada 100. Bem então, maior, né? 10 a 15 vezes mais. E se a gente chega aos 45 anos, uma mulher que engravida naturalmente nessa idade, 5% dos nascimentos, 1 em cada 20 ou 1 em cada 30, vão ser crianças portadoras de síndrome de Down. Então esse também é um outro problema que a gente tem. Então a gente já falou de dificuldade para engravidar naturalmente, um grande impacto, uma grande mudança. Mudança no risco de perda gestacional, também muito grande. A mudança no risco, ou aumento no risco de ter uma criança com alteração cromossômica, e no caso principalmente síndrome de Down. Falamos também no risco da mulher morrer, principalmente aí na questão do parto e do puerpério, porque exige muito do corpo, e o corpo com maior idade aguenta menos estresse, aguenta menos esses exageros aí de mudança de volume, de necessidades que a gestação, mas que o parto e o puerpério principalmente exigem. E tem um outro também que é importante. A gente falou de não conseguir engravidar naturalmente. E a gente tem a reprodução assistida como uma ferramenta muito útil para ajudar as mulheres a engravidarem, eventualmente por problema nas trompas, que pode estar associado aí com a idade, endometriose, problemas masculinos, eventualmente até uma laqueadura prévia, uma vasectomia prévia. Então a reprodução assistida hoje consegue corrigir muitos pontos. Porém, ao passar dos anos, a mulher também aumenta o risco dela ter uma condição que a gente chama de baixa reserva ovariana, ou até uma insuficiência ovariana, a famosa uma menopausa precoce. Uma situação que eu não consigo mais óvulos, ou que eu consigo muito poucos óvulos, e que o tratamento de reprodução assistida fica menos efetivo, tá? Então eu tenho essa questão do óvulo e também tem a questão da idade no tratamento de reprodução assistida. A idade não afeta só a fertilidade natural. Se a gente tiver uma mulher com uma boa reserva ovariana, que consegue obter mais de 20 óvulos, e ela tem menos de 30 anos, considerando todos os embriões que eu consigo produzir com esses mais de 20 óvulos, numa mulher de menos de 30, a chance dela conseguir um bebê chega em 90%. Entretanto, se eu pegar uma mulher com mais de 41 anos que consegue menos de 50 óvulos, a chance de ter um bebê é 2%. Então eu falo que as pessoas com um colar de 8 ou 80, na reprodução assistida é pior que isso, a gente sai de 2 para 90, tá? Então, menos de 5% numa situações com mais de 40, 42 anos, com baixa reserva ovariana, para até 90% para mais na mulher com menos de 30 anos e com uma ótima reserva ovariana e que consegue produzir mais de 20 óvulos. Mas então a reprodução assistida, ela não resolve o problema de quem não consegue engravidar já estando numa idade mais tardia? Ou existe alguma coisa que a gente possa fazer? Ótimo. Então, a gente tem, e isso é muito feito, inclusive, tá? Então, frequentemente, as mulheres com 42 anos para mais ou que têm uma reserva ovariana muito baixa, para conseguir engravidar, acabam tendo que recorrer ao uso de óvulos de outras mulheres, geralmente mulheres mais jovens, algo que é muito frequente no Brasil. Os dados da Anvisa de 2020 e 2021 mostraram que no Brasil, de cada 12 embriões produzidos, um era de óvulo doado. Tá? Então, 8% de todos os embriões produzidos no país são de óvulos doados, mostrando tanto que isso é comum. Tá? Precisar recorrer a óvulos doados é uma coisa que vai aumentando o risco
conforme a mulher adia a maternidade. Seja porque ela entra numa baixa reserva ovariana, na menopausa, seja que mesmo com uma boa reserva ovariana, com 43, 44, 45 anos, fica muito difícil engravidar com reprodução assistida e também frequentemente acabam tendo que recorrer ao uso de óvulos doados. E essa é uma situação que cresce muito e que não existe nem no Brasil doadora suficiente para tantas pessoas hoje que precisam de óvulos doados. Eu acho que essa talvez seja a consequência principal do planejamento familiar que foi feito até hoje, que é de falar, olha, hoje eu tenho ferramenta para adiar. Adie até quando você quiser, que quando você se sentir no desejo de ter um filho, você vai conseguir. Certo, mas isso não é tão certo assim, porque muitas vezes acaba perdendo a fertilidade natural em se adiar e mesmo recorrendo à reprodução assistida, ainda frequentemente tem que se utilizar óvulos doados, o que é muito bom, funciona, é efetivo, mas frequentemente a pessoa tem um certo sofrimento em desapegar do fato que a criança vai ter a carga genética da pessoa que doou o óvulo e não dela que vai engravidar e vai ser a mãe da criança, tá? E quem é a melhor doadora de óvulos para essa paciente? Ótimo. Então, eu imagino que se eu fosse uma mulher e tivesse que recorrer ao óvulo doado, eu ia querer uma pessoa que fosse o mais parecida possível comigo, para que não haver questionamentos, por exemplo, a criança é muito diferente, até achar que se é mãe ou não, ou eventualmente sugerir uma infidelidade, por exemplo, se for muito diferente do casal, achar que a mulher teve relação sexual com uma outra pessoa e acabou engravidando. Então, quanto mais próximo possível a doadora de óvulos é da mulher, fica mais fácil essa gravidez e depois, mesmo a condução da família ou perguntas. E o ideal mesmo seria se você pudesse pegar óvulo doado de você mesma quando você era mais jovem, aí com 25, 30 anos. Então este que eu acho que é a melhor doadora possível. Mas para você fazer isso, como não tem máquina do tempo para você voltar aos 20, 25 anos, exige que você faça um planejamento familiar e que aí nessa idade mais jovem, em torno dos 25, 30 anos, você busque ferramentas para manter os seus óvulos preservados, para que se no futuro, eventualmente, você desejar ter filhos, você tenha a doadora ideal, que é você mesma mais jovem. Então a melhor doadora de óvulos é o você do passado, certo? Certo, não tem a menor dúvida disso. Eu tenho certeza que com todo mundo que a gente conversa, que acaba tendo que recorrer ao óvulo doado, se tivesse sido dada essa oportunidade para ela, falar assim, sim, eu teria congelado, eu acharia muito útil eu ter guardado o óvulo no passado para estar usando agora. E a questão de usar o óvulo doado não é só para a mulher que adia a maternidade, mas é também para a mulher que teve os seus filhos, mas que depois dos 40, 45 anos se envolve efetivamente com uma outra pessoa, ou porque interrompeu o casamento, teve um divórcio, ou porque acabou ficando viúva, mas por qualquer motivo se envolve efetivamente com uma outra pessoa, ou até com a mesma pessoa, então os filhos já saíram de casa e decide ter um filho com 45 anos. Tá? Então a pessoa não adiou a maternidade, ela teve os filhos com 25, 30 anos, mas depois dos 45 resolve ter filho de novo, tem desejo com outra pessoa ou com o mesmo, e aí ela fica difícil engravidar naturalmente, mesmo com produção assistida vai ter dificuldade, pode ser que ela precise recorrer à utilização de óvulos doados, e se ela não tiver congelado, ela vai ter que recorrer de outra pessoa, que funciona muito bem, mas a gente sabe que não é a primeira opção de ninguém. Então, isso hoje que a gente tem é a parte de você poder planejar mesmo a sua família e com 25, 30 anos, você congelar óvulos para poder doar para você do futuro. Então, se um dos principais efeitos colaterais dos contraceptivos, quando eles são muito eficazes, é o fato de postergar a maternidade, e se a gente conseguir congelar, a gente pode ser doadora para a gente mesmo do futuro, então qual que é o momento ideal dessa mulher pensar no congelamento? Ótimo. Eu acho que isso vem do que a gente está vendo de hoje, que as mulheres atualmente estão deixando para congelar óvulos no momento em que elas querem ter filhos. No momento que elas acham que vai ser muito provável que ela utilize o óvulo congelado. E ela está deixando para 35, 40, 42 anos para congelar óvulos.
Quando a técnica não é muito efetiva, a gente consegue poucos óvulos e cada óvulo não tem uma chance tão boa de virar um bebê. O ideal é a mulher pensar em congelar o óvulo quando ela não quer ter um filho, quando ela não sabe nem quando ela vai ter, ou quando ela fala assim, eu não quero ter nunca, porque depois muda de ideia, tá? Então esse é o momento. Idealmente, abaixo dos 35, abaixo dos 30. Se puder congelar dos 25 aos 30, é quando a mulher, com um ciclo, consegue produzir muitos óvulos e cada óvulo tem uma chance muito boa de resultar num bebê. Então esse é o momento em que ela deve pensar em ser doadora para ela no futuro. Mas não só para ela no futuro. Também ela pode aproveitar esse momento para fazer um ato de amor ao próximo, de altruísmo, e doar óvulos para as mulheres que não tiveram essa oportunidade 20 anos atrás, 15 anos atrás de congelar os óvulos, e que hoje precisam recorrer a óvulos doados por outras pessoas, não por ela mesma do passado, tá? Para conseguir atingir o objetivo de ter um filho. Seja porque ela adiou a maternidade, que foi passado para ela até o momento que ela podia adiar indefinidamente, quando ela quisesse ter filho ela ia conseguir. Seja porque ela já teve os seus filhos, mas quer ter mais um. E isso é uma liberdade de todas as pessoas, eu acho que é um direito da pessoa. Eu quero ter um filho com 40 anos, quero ter um filho com 50 anos. Se o casal ou a pessoa sozinha tem um desejo de ter um filho naquele momento, a gente tem que facilitar isso, permitir isso. E hoje muitas pessoas, para conseguir isso, precisam recorrer a óvulos doados de outras pessoas. Para a gente diminuir essa necessidade de recorrer a óvulos doados de outras pessoas, precisa que as pessoas se conscientizem, as mulheres se conscientizem e congelem seus óvulos em torno abaixo dos 35 anos, porque se ela precisar de óvulo doado no futuro, ela recorre ao dela mesma, a melhor doadora possível. Ninguém melhor do que o ela mesmo do passado, né? Exatamente. E quando a gente pensa em planejamento, eu acho que a gente tem que lembrar disso, é planejar mesmo. É pensar quando e se por algum motivo você quiser ser mãe no futuro e não quiser agora, que você tenha as ferramentas para conseguir fazer essa escolha. A ferramenta tanto de contracepção efetiva, que precisa estar disponível, precisa estar com acesso universal, quanto também de ferramentas que existem para que a gente consiga postergar essa gestação lá no futuro, quando talvez naturalmente ela não consiga mais. Fantástico. Muito obrigado, Nani, pela visita, por essa conversa bacana. Eu agradeço. Eu espero que todo mundo aproveite e que utilize aí essa nossa conversa para evitar arrependimentos no futuro. Então, a gente tem um bom momento para planejar, fazer o planejamento familiar, a janela é antes dos 30 anos, então esse momento a mulher tem que refletir sobre tudo que pode acontecer, tudo que o planejamento que ela tomar hoje vai repercutir no futuro, para evitar depois arrependimentos de achar, nossa, eu devia ter congelado o óvulo, eu podia ter doado para outras pessoas, ajudado outras pessoas. Então esse é um momento muito interessante da vida da mulher, em que ela pode ajudar outras pessoas e evitar arrependimentos no futuro. Muito obrigado. Obrigada.